Fala, galera. Vamos acompanhar aí a turma do Jogo Aberto, analisando o Ceará 0 × 1 Corinthians. E também vou deixar os créditos para o programa Jogo Aberto, da Band. Com gol de Thales Magno, Timão vence o Ceará fora de casa pelo Brasileirão. Vamos ver o que o Ronaldão achou desse jogo. Olha, a zoeira é muito boa aqui nesse programa, mas eu fico feliz quando eu vejo o Ronaldão feliz. Comemora, eu já disse pra você, resultados assim a gente comemora e não é pouco. Não, eu lembrei da Renata. Ele fica aqui, não sei, vamos ver. Ele comemora mais a derrota do Palmeiras do que a vitória do Corinthians. Não, o empate do Palmeiras, ele comemora mais do que a vitória. Eu vejo que vocês estão com o resultado do Mundial, um dia vocês vão conseguir. Eu fico triste, solidário. Fico solidário. Você ficou triste que o São Paulo empatou? E fiquei. Não, o Bragantino, o Mundial do Bragantino é o Corinthians. E o Cleiton também só. Eu senti uma foto desse Cleiton goleiro, mas do Corinthians. O Corinthians é o seguinte, ontem, você assistindo o jogo, o Marlon, o zagueiro de 2 metros do Ceará, ele na corrida ele ganhava dos meninos. Ganhava dos meninos. Aí eu falei, meu Deus do céu, tá acontecendo alguma coisa. Será que o Corinthians não treinou? Será que o gramado tá pesado? Mas o gramado fica pesado para todo mundo. Sim. Aí o Hugo quebra o tiro de meta, o que acontece? Sai grama, sai areia, sai tudo. Eu falei, a perna fica pesada. Então, quando fica assim, o que tem que fazer? Agrupar o time. Aí o Corinthians conseguiu agrupar. E no segundo tempo, por incrível que pareça também, contra o Bragantino, na minha opinião, o Dorival mexeu mal no time. Ontem ele achou um setor do gramado ali, num jogo, que ele venceu o jogo, que ele colocou o Carrilho saiu pela direita, que tinha esse espaço, aí ele cruza para dentro da área, a bola mastigou a canela do Thales Magno, parou, aí ele fez o gol. Mas ele estava ali. Ele e o goleirão ficaram numa dúvida ali. Já pede uma dica aí de zagueiro, o que o Marlon fez? O certo é o goleiro definir. Quando fica na dúvida, o goleiro tem que definir. Não o zagueiro ali. Para mim é o goleiro que tem que definir, porque ele está de frente. Minha? É minha, ou se não é minha, se pega no pé do zagueiro. Toma chute, toma tudo, mas se pega no pé do zagueiro. Mas ainda bem que eles ficaram na indecisão e saiu um gol pro Corinthians que dá uma tranquilidade no trabalho do Dorival. E ontem o Dorival mexeu bem no time. Apesar de não ter peça. Olhava pro banco, não tinha ninguém, velho. Não tinha. Aí o Ceará tá sem os dois, a dupla, né, de Pedros. Pedro Raul, Pedro Henrique, aí no final de semana volta todo mundo, né? São os que fazem a diferença, né, no time do Ceará. O Ceará muito abaixo daquele jogo contra o Fortaleza. Então, um jogo irreconhecível do Ceará, sem poucas emoções, e foi aí paralisado por um Corinthians frágil. Só que vale ressaltar também, o Corinthians, entenda bem, torcedor corintiano, isso não é pegar no pé, querer fazer média, nada disso. Mas o Corinthians sem o Memphis é muito mais produtivo do que com o Memphis. O Memphis ele só anda em campo e vive de uma ou outra jogada. Ok, colocam ele como craque, mas não é. Você vê, o Corinthians quando não tem o Memphis, os caras correm, os caras se dedicam e é bem compactada a equipe. Com o Memphis é tudo aberto, jogam pra ele não marca, ele só anda. Então vale rever isso daí, Dorival. Se tiver mesmo aquela questão de treinador que era no São Paulo, contra o São Paulo, põe o Memphis no banco. Porque se você colocar o Memphis pra jogar contra o São Paulo, vai tomar taca. Não, ele não vai contra o São Paulo, não, ele não vai, tá, Cici? Você tá com medo do Memphis, olha aí. Ainda bem que eu tô no meio aqui, entendeu? Calma. Que medo que tem do meio. Já tô dando a letra, quer ganhar, tira o Memphis. Mas olha só, o Corinthians, ele vai pro Clássico com uma vitória nas costas. E uma vitória fora de casa contra um time que pertencia à primeira parte da tabela, Edu. E estava na frente do Corinthians. Exatamente. Entendeu? Então, foi uma vitória realmente para se comemorar sim, Ronaldo. Porque eu vou falar assim, o futebol foi duro de assistir. Foi difícil ali, aquele jogo truncado, aquela coisa toda assim. Os jogadores não se ajudaram, mas foi um resultado onde que o Corinthians, a gente sabe esses jogos do Corinthians sempre assim, vai lá no jogo que você acha que você não vai ganhar, ele vai lá e ganha. E o Cicinho ressaltou muito bem. Porque se tivesse, eu acho que o Memphis aí, o Corinthians não tinha ganho do Ceará, não. Do Memphis, mas, gente, o ano passado, então, o Corinthians ficou na Série A nesse porque... estilo de jogo, não, Renata. Ganhou o Paulista por quê? Não, o Memphis não tava lá. Em cima da bola. Porque ele subiu em cima da bola. Ronaldo, você sabe, nesse estilo de jogo, que tem que brigar, que tem que lutar, o Memphis não faz isso. Não, ele faz gol, ele sobe em cima da bola, ele dá drible, ele ganha título. Quem é mais importante, o Memphis ou o Hugo Souza? O quê?
Quem que é mais importante? Ô, Xixi, você tem... Eu acho que num time, se você não tiver um bom atacante e um bom goleiro, é difícil. Você tem que ter um coletivo. E a espinha dorsal. Você tem que ter bons alas também. Você tem que ter o cara no meio. Você tem que ter um atacante que faz gol. O nosso Yuri. O nosso Yuri Alberto, bebida. Esse menino vai voltar agora. Junto com o Galo, junto com o Memphis. Vocês vão ver. Junto com o Lucas Moura, junto com o Ferreirinha. Vocês esperam pra ver. O tempo é o senhor da razão. Ele sempre dá razão para as coisas, para quem tem paciência. Não, paciência tipo eu não tenho. eu, né? Val, é com você. Realmente foi uma vitória importante. Eu acredito que nos jogos anteriores nós também tivemos momentos importantes que poderíamos ter definido, como aconteceu na partida de hoje. Eu acho que é um resultado que premia o trabalho que essa garotada vem fazendo. Eu acho que seria fundamental que acontecesse num momento como esse. Agora, é apenas um bom resultado, nada além disso, e nós sabemos e temos consciência que a nossa pontuação perante a classificação ainda é muito aquém daquilo que nós precisamos e esperamos. Vamos trabalhar aí para que rapidamente a gente reencontre um novo caminho e, se Deus quiser, possamos daqui a pouco estarmos aí brigando pelas primeiras colocações. Ronaldão, comemore, ponha pra fora, 3 pontos, primeira parte da tabela, sem Yuri, sem Memphis, ânimo! Depois de 50 dias... O que tá acontecendo? Sem Romero, mais, vai! Sem presidente! Depois de 50 dias sem Tem vitória... presidente lá, o Osmar Stabile... Mas não é interino? Não, do jeito que ele tá trabalhando lá, firme, colocando os ratos pra correr. Ó, vamos pegar, os caras tão bravos. Ó, Osmar Stabile, tá colocando os ratos pra correr aí, moçada, tô com raiva de você aí. Coloca mais, tem mais aí. Ia colocar um outro lá que era irmão do ex-presidente, você acredita? Irmão? Aí quando ele viu, ele falou, não, aqui não. E tá certo. Agora, a lista do Dorival. Boa. Ali tá aqui, Que lista? Tá aqui. De contratações? Ele pediu 4 reforços ali. E vai ajudar. Vamos lá. Mas só que eu vou colocar mais um nome aqui que é pra ajudar ele. Acho que ele tava meio assim... Tipo quando você vai no supermercado só com R$10 e você faz uma lista enorme, você tem que contar pela metade. Mais que a metade, muito mais que a metade. R$10 você vai uma lista enorme no mercado, você tem que cortar. Falei isso pra Roberta ontem, corta essa lista aí. Então é o seguinte, eu já coloquei os nomes aqui, porque ele pediu o quê? O que ele pediu? 4 jogadores. Aí ele foi lá. Aí eu fiquei olhando, falei, um lateral direito ele precisa. Mas o esquerdo, se for o Bidu, ele precisa também. Então já são 2. Né? Você vai chegar olhando, Já tá na metade, já tá na metade. Aí fiquei olhando a zaga, falei que é o lugar que mais tem dificuldade, né, doutor? O meu time tá com dificuldade, você também. Arrumar a casinha, né? Aí ele precisa de um lateral que joga pela direita. Tá certo. Aí eu fui lá ver, precisa. Olhando pra esquerda, é o menino lá, o Gustavo. Só tem tamanho e fica dentro do gol. Então são 2, porque vai do lado direito e do lado esquerdo. Kaká e Gustavo? Ali já são 4 que ele precisa. Mas se você for olhar o meio de campo, o Rian, que entrou no jogo, menino, que desespero que deu. É menino novo, né? Tem que esperar. Dividida, perdeu. A bola caiu no pé dele e contra-ataca. Então ele precisa também de um volante ali de marcação. Porque o Michael machucou ontem também. Então já são 5. Já são 5. Agora vamos ver. No jogo ontem o ataque, o Thales Magno. Menino, o zagueiro correu mais que o atacante ontem. O Marlon, 180 anos, 3 metros de altura, ganhou do Thales Magno na corrida. O Thales Mágico. Isso que ganhou o jogo. Thales Trágico. Isso que você ganhou o jogo. Foi ele que fez o gol. Quase perdeu. Mas aí que risca. É bom, mas acho que avisaram pra ele e ele parou de correr. Então, aqui, eu fiz na minha listinha, Sua lista... são 6. Então, pois você aumentou a lista. Então, Você falou pra Roberta diminuir a lista Então dela. vai ter que cortar 2 aí. É isso que o Corinthians ganhou, hein? Precisa de 6, mas ele pediu 4, é isso, não tem jeito. Isso tudo é porque você já está vislumbrando o clássico contra o São Paulo? Porque se você não tá comemorando o jogo de ontem, tá reclamando, é que você tá olhando pro próximo. E o próximo é o clássico. Os 2 já estão de E o fralda. abacaxi. Já estão de fralda os 2, já estão até gaguejando. No Morumbi, não. No Morumbi. Você quer conversar com o Marco Aurélio? Então, eu quero só saber o seguinte, doutor, nessa listinha que tem aqui, tá falando aqui, a limpeza do nosso castelo da Cinderela. Tá marcado aqui. Tá limpinho, bonitinho lá pra nós. Nós vamos fazer a festa lá. Nós vamos levar 50 milhões de torcedores. Aqui é o Corinthians, é uma nação. São 50 milhões. Tem vaga lá? Tem buffet? O que tem pra nós lá? Fala. Não, lá só Pergunta isso pro Cicinho também. O Cicinho já vai fazendo a lista, que o doutor vai falar aqui, já vai fazendo a lista. E o Cicinho quer que o Memphis vai. Minha lista mas já tá... o Memphis vai. Minha lista já tá pronta faz tempo. Eu acho que você pode contratar os mesmos jogadores que nós, hein? O quê? O Pai, o Filho, o Espírito Santo e Amém. Pode contratar minha oração, meu irmão. Não sai dessa daí, não. Não vai atrás, não. Se apega na oração. Se apega na oração. Gente, eu já sei, vou contratar os 2 pra administrarem minha lista de compras. Já tem vários contratantes. Nós temos o Memphis, você arruma o de pai, o de filho e tudo lá. Em fila na igreja. Chico! Meu Deus do céu.
céu. Chico, contabilidade em dia. O Ronaldo me desestabilizou, cara, porque... Só 4, então. Como é que eu vou explicar para as pessoas que o Thales Magno fez a pior partida dele com a camisa do Corinthians e ainda fez o gol, mesmo sem querer, né? Quase se enroscou com a bola. Tá muito ruim, gente, tá muito ruim. Pode ser incapacidade minha, mas eu olho pro campo e não consigo entender o time do Dorival. Eu amo o Dorival, acho que o Dorival ainda pode ter tempo, pode arrumar o time, mas eu vejo o Bidon vindo pra buscar. Porque eu vejo o Bidon vindo buscar a bola no zagueiro, o Ranieri, que é primeiro volante, saindo lá pra atacar. Aí o Carrilho, finalmente, o Carrilho jogou pelo lado, o Dorival viu só, não por dentro, não lá atrás, não recuado. Essa jogada que ele fez desde que ele chegou. Então, assim, eu não sei, o Dorival tá tendo uma dificuldade de enxergar. Tem limites, o time é limitado, tem peças faltando. Mas, assim, tá difícil, gente, tá difícil. É porque o Ceará também não queria ganhar o jogo. A bola ontem, não queria ganhar o jogo. O Ceará se matou no clássico contra o Fortaleza, ganhou. Aí ontem tava desfalcado. E quem é o próximo adversário do Ceará? 11 da manhã, domingo. Quem? Já tá A tabela. A tabela. Vai lá não pegar o Saci. Capelanes. Pois é, mas o Corinthians ganhou. Esse é o fato. Está de volta à primeira parte da tabela. O problema é o Corinthians ser ioiô na tabela de classificação, né? Concorda comigo? Ser ioiô, né? A gangorra. Porque, beleza, ganhou do Ceará. Aí o torcedor tá com a mesma cara do Ronaldo hoje. Esse é o problema. O torcedor não acordou no dia seguinte. Tá bonito, é nóis, vai Corinthians, tamo junto. O torcedor tá com a fralda cheia, com medo do que vai acontecer no final de semana. Mas é São Paulo. É verdade essa aí. Gente, vamos lá. Aqui está um corintiano. E o São Paulino também. Aqui está o torcedor dos dois. Mas analisando o cenário, analisando o atual cenário do Corinthians, vocês acham que o Corinthians chega ao Morumbi favorito para pegar o São Paulo? Por mais que o São Paulo também seja jogando uma bolinha desse tamanho? O empate é o resultado mais provável, é isso? E você acha que o São Paulo é favorito contra o Corinthians? Aí é páreo duro, hein? Eu acho você que o tá de sacanagem, eu acho que o apoio da torcida do São Paulo, acho que sim, acredito sim. Qual o problema? Será que Lucas Moura voltará para o clássico? Acho que não. Pelas informações que eu estava acompanhando as informações nos sites do São Paulo, o Lucas Moura não fica somente fora desse jogo, mas parece dos próximos dois também. Pelas informações, pode ser. Podia até estar sofrendo pra caramba, porque ele queria estar jogando. Aí ele é. Mas o site é absurdo, velho. Ele tava no estádio. Lucas dependência. Então quer dizer, Marco Aurélio, que teremos Memphis pelo Corinthians, mas provavelmente não teremos Lucas pelo São Paulo? Não teremos Lucas não, infelizmente. Mas logo ele volta. Ele está se esforçando muito, o departamento médico lá também. Todo mundo lutando por ele mais do que ninguém quer jogar. Mas ele deve voltar a seguir, né? Mais 1 ou 2 partidas. O momento agora é de esperar. Chico Garcia, eu não vou esperar por você agora. Vamos lá, abraço pro Lucas aí, boa recuperação pra ele. Hoje eu tenho uma novidade especial pra você que se preocupa com a saúde. Um suplemento que pode realmente... Marco Aurélio Cunha, como você está vendo esse clássico diante do Corinthians no final de semana? Eu vejo São Paulo favorito, com a torcida. Tá jogando muito a mesmo. torcida vai jogar mais do que o time. Ah, bom. Então vai ter o quê? 11 mil em campo? É ruim quando a gente diz isso. Quanto você vai fazer lá, Tano? A fragilidade da equipe necessita ter uma torcida atuante. E eu acho que Essa é do Corinthians. O São Paulo melhorou. conseguiu tava perdendo, começou a empatar, conseguiu um resultado difícil contra o Bragantino. Se o Bragantino ganha, era líder do campeonato. Então o empate para a situação do São Paulo foi ruim. Pelo jogo, foi bom. Pelo resultado, pela equipe, foi bom. Agora, contra o Corinthians, vamos ferrar. O que é isso aí? Vamos ferrar. Tá no papo? Vamos ferrar. Confiante, doutor. Isso me encheu de confiança. E aí, você está confiante, meu? Muito. Depois dessa do Marco Aurélio... E depois você se defrauda. Tá no papo. Tá no papo. Como é que é aquela história do soldado que vai pra guerra do Crespo? Então, eu acredito que ontem contra o Bragantino, o discurso foi diferente. Tipo assim, ó, soldado, vocês têm arma, então luta de igual para igual. Depois do resultado. Você está sendo resultadista. Não. O que parece, a postura do São Paulo, parece que o discurso foi outro daquele que aconteceu contra o Flamengo. Contra o Flamengo, a coletiva do Crespo desanimou até o torcedor. Agora, contra o Bragantino, a postura, a escalação, movimentação dos jogadores, o meio-campo, mesmo sem o Alisson, rendeu com o Bobadilha e o Marcos Antônio ali, entregando. Esse Cleiton aí também é um chamagol desgramado, que ele contra o Corinthians, velho. Entregando, mas também bola com o olho, que tava desviando de bola o Alan Franco, que uma hora ele acertou. Ele tá desviando tanto que ele conseguiu mas acertar. O Luciano faz a diferença, né? Pelo menos, eu sou um crítico do Luciano, mas, cara, parece que ele sente o jogo, né? Mas é aquela questão, ele tem Chico, raça, que a gente... ele não desiste. Ele pegou no Corinthians. Quando ele jogou no Corinthians, ele tinha raça. Foi campeão em cima Aí do ele São Paulo. perdeu isso no Grêmio e recuperou no São Aí Paulo. ele ganhou título em cima do São Paulo, Luciano, e tava no Corinthians. Mas você viu que o Crespo falou na coletiva ontem, que o São Paulo até a 38ª rodada vai lutar contra o rebaixamento. Mas o torcedor tá achando que vai ser campeão. Não, o torcedor tem ciência disso, que não pode. Não, o torcedor do São Paulo tá muito animado, estava pelo menos com as Copas. Vai ser campeão da Libertadores. Vai. Voltamos. Valeu! Mel Biarrolinha, nossa repórter, fechando, né, o assunto Corinthians e Ceará, trazendo tudo, aliás, sobre o jogo. Uma vitória, 3 empates e 2 derrotas. O Corinthians nos últimos 6 jogos, então foi a primeira vitória nesse recorte recente. As
situação não estava nada legal para o Timão, mas vitória importante fora de casa, até para se recuperar depois da derrota em casa na última rodada, na volta contra o Red Bull Bragantino. Eu vou ser sincero com o fã de esportes, tá? Seja sincero. Ontem foi uma rodada com muitos jogos. E, invariavelmente, você fica para lá e para cá, para lá e para cá. O primeiro tempo do jogo não estava muito convidativo, não, para você ficar no jogo, tá? Não é não? Cadê a galera que estava acompanhando, né? Devagar, né? Tava difícil. E assim, eu posso te falar também que o segundo não foi muito convidativo para você voltar, tá? Então... eu parei só no primeiro tempo para não me complicar, mas a vontade de falar isso também. A finalização do Martínez, que leva um pouco mais de perigo, já no final do primeiro tempo, né? Aquele chute que ele leva um pouco a bola pelo lado direito e acaba ali conseguindo a finalização. Mas dito isso, acho que o mais importante para o Corinthians, né? Precisava muito dessa vitória. Justamente foi o Cudon que falou lá na primeira hora, né? A gente divide aqui. Não foi uma atuação espetacular dessa equipe do Corinthians, mas são 3 pontos. Era o que a equipe precisava, era o que o Dorival precisava, mas o time ainda precisa cuidar algumas coisas. Tem algo que eu não consigo entender. E eu queria até saber, eu quero saber a sua opinião, Dom, que vou mudar aqui de função com o Matheus. Mas é a questão do Carrilho, porque para mim o Carrilho é o principal jogador do Corinthians desde que chegou assim. Teve aquele protagonismo do Memphis e do Yuri, claro, como dupla de ataque, mas para mim o Carrilho é um dos caras mais perigosos e é um cara que faz muito bem a função pelo lado direito, pelo corredor, e leva o time do Corinthians para frente. E o Carrilho, assim, em alguns jogos, banco de reserva, aí o Dorival tentando inverter com o Breno Bidon pelo lado esquerdo, que para mim não joga tão bem aberto. Para mim é um perfil diferente, é um cara que jogaria melhor centralizado para mim. Enfim, o que você acha também disso? Estou contigo, Jefferson. Tanto que o Carrilho mesmo saindo do banco, acho que foi o principal nome da partida. Sim. Com a assistência que ele deu. Não sei se tem a questão física, o jogo contra o São Paulo, não vinha de uma grande atuação contra o Bragantino, mas ainda assim, se não tem Carrilho, se não tem Garro, a criação do Corinthians praticamente fica muito pequena. Então, são 2 jogadores que fazem diferença, acho que isso é positivo. O Corinthians tem esse problema, né? Ele é muito dependente de algumas individualidades. Quando não tem uma, já faz muita diferença. No ataque, então, sem Memphis, sem Romero... Ainda mais ontem, né? Sem ninguém lá, sem os titulares, né? Sem ninguém no ataque. E o Romero, que seria a opção no banco de reservas, também estava suspenso. Então, ainda assim, entrar sem o Carrilho... Confesso que eu não entendi, não. E aí você vai lá e cria só 5 finalizações. E o gol, não vou tirar o mérito do Carrilho nem do Garro na construção da jogada. Marlon, né? Mas o Marlon e ali o Bruno Ferreira, mais o Marlon, né? Nossa, ele que falha. Marlon. E aí a questão esse vacilo do Marlon, porque não era um cruzamento difícil ali, não era algo que buscou o Thales Magno, que ele, assim, foi a jogada perfeitamente desenhada. Era uma finalização evitável por parte do Ceará. Então o Corinthians, concordo, acho que ele comemora muito a vitória difícil contra um time que tem jogado muito bem, sobretudo em casa, uma defesa sólida, mas não é uma atuação que você vai tirar muitos pontos positivos, não. Pelo que a gente sabe de informação, a questão do Carrilho é realmente a parte física, de não suportar os 90 minutos, 3, 4, 5, 6 jogos. Também correu pra caramba, exato, né? Desde o ano passado. E eu até falaria mais em relação ao seu elogio quanto ao Carrilho. Eu acho que, num geral, pegando assim numa média, talvez ele seja o melhor jogador do Corinthians. Eu penso assim, só que obviamente tem o protagonismo do Depay e do Yuri Alberto. Aí, assim, o Yuri Alberto terminou o ano como titular, o Memphis também é o cara tecnicamente acima, só que eu vejo o Carrillo como principal jogador dessa equipe do Corinthians. Só pra gente fechar o assunto Corinthians e Ceará, até que ponto a ausência de jogadores pesa pra gente analisar esses 2 jogos do Corinthians pós-Copa do Mundo de Clubes? Pesa, mas não pode ser justificativo. Acho que o Corinthians teria condição de estar apresentando algo melhor. Ainda não decolou o trabalho do Dorival, é verdade, tem os desfalques. E assim, o Corinthians sempre teve um dos desfalques. O Garro em um momento, o Yuri Alberto, agora o Memphis. O problema é todo mundo junto. Ter os 3 ali, eles têm que voltar praticamente pro ano passado. Mas ainda assim, é um futebol que está devendo bastante do Corinthians. Tem uma outra questão também, só para arrematar esse assunto, porque o Corinthians tem toda essa questão extra-campo, né? A gente vinha falando aqui que dentro de campo poderia tranquilizar, mas, por exemplo, é nítido que o Corinthians também precisa de reforço, mas vai contratar como? Sabe? E a outra questão do Thales, por exemplo, o Thales, que já foi utilizado, ele prefere, né, jogar mais aberto pelo lado esquerdo, mas ele não está entregando o que é preciso dele aberto pelo lado esquerdo. Então, de repente, ele um pouco mais centralizado ali como dupla de ataque, ele possa melhorar os seus números e melhorar ali o rendimento e ser mais uma opção para o time do Corinthians, porque ele é aberto lá de ponta à esquerda, para mim ele não tem rendido bem, não. E o Corinthians fora de campo e dentro de campo são assuntos, né, muito complexos. Vamos falar de um rival do Corinthians? Vamos voltar a falar. Em um jogo no qual o Corinthians teve 3 desfalques no ataque e precisou recorrer a jogadores das categorias de base, o técnico Dorival Júnior voltou a destacar a necessidade de contratações.
especificando pela primeira vez o número de 4 reforços. Depois da vitória por 1-0 sobre o Ceará, na Arena Castelão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador corintiano ponderou, porém, que está buscando soluções internas diante da dificuldade do clube de fechar com novos jogadores. Quando acertei com o Corinthians, em especial ao Fabinho, acertamos que precisaríamos de pelo menos 4 jogadores para acrescentar ao nosso grupo de trabalho, iniciou Dorival. É natural que temos muitas dificuldades, em razão dessas mudanças todas que vocês estão acompanhando no clube. A saída do presidente Augusto e a chegada desse presidente que está à frente. Ele está tentando desenvolver e dar sequência às contratações. Porém, elas ficam um tempo paradas em razão desse problema que tivemos. O Fabinho está trabalhando para que alcancemos alguns nomes. Perdemos alguns no meio do caminho em razão da espera que tivemos que ter, detalhou o treinador. Falando sobre a promoção de jovens da base, devido à escassez do elenco corintiano, Dorival destacou a necessidade de buscar soluções internas. O atacante Guinegão, de 18 anos, teve a primeira oportunidade como titular contra o Ceará. Também da base, o meia Dieguinho e os atacantes Kaique e Cauê Furquim estiveram entre os relacionados. O Corinthians não pode contar com Yuri Alberto, ainda em recuperação de uma fratura em uma vértebra na região lombar. E Ângel Romero e Memphis Depay, ambos suspensos. Nesta janela de transferências, o Corinthians se despediu dos meias Igor Coronado e Alex Santana e do atacante Giovani, mas ainda não fechou nenhuma contratação. A falta de dinheiro tem sido o maior empecilho para a contratação de atacantes de beirada. O Corinthians fez proposta de 3,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos de Biel, mas o Sporting de Portugal queria 7 milhões de euros por 90%. O Timão desistiu do negócio. O Corinthians recebeu ainda a oferta do centroavante Carlos Vinícius, livre após deixar o Fulham da Inglaterra. Iniciou conversas, mas não avançou, por ter atacante de lado como prioridade. Houve outras negociações, mantidas em sigilo, frustradas por desacerto financeiro. Com fama de mal pagador, o Corinthians enfrenta resistência para pagar de forma parcelada. Os clubes querem receber à vista.